Seu filho não é bem-vindo, disse a professora. Minha resposta a deixou sem palavras. Quando expus seus métodos discriminatórios perante o conselho escolar, o silêncio tomou conta da sala. Lágrimas escorreram enquanto verdades vieram à tona, transformando não apenas aquela instituição, mas toda a comunidade. Uma história de coragem, justiça e amor incondicional que mudará sua perspectiva sobre inclusão. Deixe seu like, inscreva-se no canal e comente de onde está assistindo esta jornada emocionante. O inverno de São Paulo sempre me pareceu mais frio desde que Miguel nasceu. Não pelo clima em si, mas pela forma como os olhares das pessoas esfriavam quando percebiam que meu filho era diferente. 9 anos se passaram desde seu diagnóstico de transtorno do espectro autista, e cada dia tem sido uma batalha silenciosa contra um mundo que não foi projetado para pessoas como ele. Naquela manhã cinzenta de junho, enquanto caminhávamos pelos corredores encerados da escola tradicional Santos Dumont, senti o peso desses olhares novamente. As paredes impecavelmente brancas, os troféus reluzentes nas vitrines, os uniformes perfeitamente engomados, tudo gritava perfeição de uma maneira que me fazia sentir que não pertencíamos àquele lugar. Mesmo assim, apertei a mão de Miguel e seguimos em frente. Afinal, eu havia economizado por 3 anos para conseguir matriculá-lo ali, vendendo artesanato nas feiras da Praça da República aos fins de semana, além do meu trabalho como contadora. A secretária nos conduziu à sala da diretora sem fazer contato visual com Miguel. Aquilo já era um mau presságio, mas me convenci de que era apenas impressão minha. A diretora Souza, uma mulher de seus 50 anos, cabelos perfeitamente tingidos e óculos de armação cara, nos recebeu com um sorriso que não alcançava seus olhos. Indicou as cadeiras à nossa frente com um gesto estudado. Senhora Silva, agradeço sua presença. Ela folheou uma pasta com o nome de Miguel, um suspiro teatral escapando de seus lábios pintados de vermelho. Infelizmente, preciso informar que após analisarmos a documentação médica do seu filho e observarmos seu comportamento durante o período de adaptação, chegamos a uma conclusão. Miguel balançava levemente na cadeira ao meu lado, suas mãos fazendo o movimento ritmado que o acalmava quando estava ansioso. Coloquei minha mão sobre a dele, tentando transmitir segurança. Senhora, seu filho não é bem-vindo em nossa escola tradicional. As palavras caíram como pedras no silêncio da sala. Nossa instituição não está equipada para lidar com casos especiais. Aquele olhar de desprezo por cima dos óculos fez meu sangue ferver. Era o mesmo olhar que enfrentei durante toda a minha vida. Quando criança, ao ser criada pela minha avó na periferia, depois que minha mãe nos abandonou. Na adolescência, quando trabalhava como faxineira para pagar meus estudos. E agora, como mãe solo de uma criança autista. Respirei fundo, sentindo o peso das noites sem dormir, das horas extras trabalhadas, das feiras debaixo de chuva vendendo meu artesanato. Tudo para proporcionar a Miguel o que eu nunca tive. Oportunidades. E ali estava aquela mulher, destruindo nossos sonhos com a casualidade de quem cancela um compromisso de café. Se meu filho não é bem-vindo aqui, então não é o lugar onde ele deve estar. Respondi com uma calma que não sentia. Mas saiba que sua atitude discriminatória vai contra a lei brasileira de inclusão. E não vou deixar isso passar. A diretora ajustou os óculos, seu sorriso agora completamente desaparecido. Senhora Silva, entenda que estamos pensando no bem-estar da criança. Ele seria mais feliz em uma escola especializada. Especializada? Minha voz saiu mais alta do que pretendia. A senhora quer dizer segregada, não é mesmo? Longe dos olhos da sua clientela perfeita? Miguel apertou minha mão, sensível, ao meu tom alterado. Respirei fundo novamente. Vamos embora, filho. Enquanto caminhávamos pelo estacionamento, as lágrimas que segurei durante toda a reunião finalmente escaparam. Miguel, com sua percepção única, olhou para mim e disse: Está tudo bem, mãe. Não gostei do cheiro daquele lugar. Tinha muito perfume. E entre as lágrimas. Miguel sempre teve uma maneira simples e direta de ver as coisas. Talvez fosse eu quem devesse aprender com ele, e não o contrário. Em casa, naquela noite, sentei-me à mesa da cozinha depois que Miguel dormiu. Nossa pequena cozinha de azulejos gastos
Era o oposto daquela sala de reuniões imaculada. Ali, entre as panelas herdadas da minha avó e as plantas que se amontoavam na janela, tomei a decisão. Não deixaria aquela mulher vencer. Não deixaria Miguel crescer acreditando que deveria se esconder do mundo. Com o notebook surrado que usava para fazer a contabilidade dos meus clientes, comecei a pesquisar sobre a lei brasileira de inclusão. As horas passaram enquanto eu anotava artigos, precedentes jurídicos e casos similares. Quando o sol começou a nascer, tinha um plano. No dia seguinte, enquanto Miguel estava na terapia ocupacional, visitei o Conselho Municipal de Educação para registrar uma denúncia formal. Fui recebida por um funcionário de meia-idade com ar entediado, que folheou meus documentos cuidadosamente organizados com desinteresse mal disfarçado. Senhora, entenda que essas coisas levam tempo, ele explicou, como se falasse com uma criança. E, francamente, será sua palavra contra a da diretora de uma instituição respeitada. E a palavra da lei, rebati, citando os artigos que havia memorizado durante a noite. Estou pedindo apenas que cumpram o que está estabelecido. Meu filho tem direito à educação inclusiva. Saí do conselho com um protocolo e a sensação de ter jogado meus esforços no vazio. No ônibus lotado de volta para casa, olhei para minha imagem refletida na janela. Olheiras profundas, cabelos mal presos, roupas simples. Quem daria credibilidade a uma mulher como eu contra uma instituição centenária? A semana seguinte passou num borrão de terapias para Miguel, trabalho, contábil e noites pesquisando. Foi quando recebi aquele telefonema inesperado. Dona Teresa Silva? A voz feminina do outro lado soava cautelosa. Sim, quem está falando? Alguém que se importa. Trabalho na escola Santos Dumont. Soube do seu caso e não é o primeiro. Meu coração acelerou. Como conseguiu meu número? Tenho acesso aos arquivos. Olha, não posso falar muito, mas posso ajudar. Você não está sozinha nessa luta. Marcamos um encontro no mercado municipal, entre as barracas de frutas exóticas e pastéis de bacalhau. O cheiro forte das especiarias e o burburinho do mercado camuflavam nossa conversa. Ela chegou usando óculos escuros e um lenço na cabeça, como em um filme de espionagem barato. Quase ri da situação, não fosse a gravidade do assunto. Sou a professora de artes da escola, ela revelou baixinho. Há pelo menos 5 casos como o do seu filho nos últimos 2 anos. Famílias que foram intimidadas e silenciadas. Por que está me ajudando? Perguntei, ainda desconfiada. Porque também tenho um sobrinho autista e sei que o lugar dele é numa sala de aula regular, com o suporte adequado. E porque estou cansada de ver a diretora Souza manipulando o sistema para manter a escola como um clube exclusivo. Ela me entregou um envelope pardo. Aqui estão os contatos de outras famílias que passaram pela mesma situação. Algumas talvez tenham medo de falar, mas tente. Qual seu nome? Perguntei quando ela já se levantava. Por enquanto, é melhor que você não saiba. Só me chame de alguém que se importa. Naquela noite, abri o envelope como quem descobre um tesouro. Havia 3 números de telefone com nomes anotados a lápis. Liguei para todos. O primeiro desligou assim que mencionei a escola. O segundo ouviu em silêncio e prometeu pensar no assunto. A terceira, Maria, mãe de uma menina com paralisia cerebral, chorou ao ouvir minha história. Passei pelo mesmo. Ela disse entre soluços. Nos ofereceram a matrícula se assinássemos um termo nos comprometendo a contratar um acompanhante em tempo integral, pago por nós. Era impossível financeiramente. Você denunciou? Tentei. Mas o marido da diretora é amigo pessoal do superintendente regional de ensino. Nosso processo morreu na gaveta. Aquela conversa me mostrou contra quem estava lutando. Não apenas uma diretora preconceituosa, mas uma rede de poder bem estabelecida. O medo ameaçou me paralisar naquela noite. Pensei em desistir, em procurar outra escola menos prestigiada. Talvez fosse mais fácil. Mas então, lembrei-me da minha avó, Dona Zefa, que me criou sozinha na periferia de São Paulo depois que minha mãe nos abandonou. Mineira de nascença, trazia no sangue a teimosia das montanhas de sua terra. Nunca deixe que te digam que seu lugar é menor do que você merece, Teresa. Ela dizia enquanto lavava roupas para fora, suas mãos enrugadas pela água e sabão. Nesta vida, ninguém te dá nada.
Você conquista. Foi com essa memória que decidi seguir em frente. No dia seguinte, liguei para a Secretaria de Educação e, com uma persistência que surpreendeu até a mim mesma, consegui agendar uma audiência para a semana seguinte. Quando o dia chegou, vesti minha única roupa social, um conjunto que comprei em uma liquidação para reuniões com clientes mais importantes. Miguel ficou com minha vizinha, Dona Cleide, que sempre o acolhia com bolos de cenoura e paciência infinita. Na secretaria, fui conduzida a uma sala de reuniões, onde um homem de terno e duas mulheres com pranchetas me aguardavam. Para minha surpresa, Maria estava lá, junto com outra mulher que reconheci da lista da professora misteriosa. "Vocês vieram", sussurrei, emocionada. "Sua coragem nos inspirou", respondeu Maria, apertando minha mão. A reunião foi tensa. Apresentei meu caso, seguido pelos relatos das outras mães. Os funcionários tomaram notas, fizeram perguntas técnicas, verificaram documentos. No final, o homem de terno, que se apresentou como assessor do secretário de Educação, declarou: "Vamos instaurar uma sindicância administrativa para apurar estas denúncias. A escola será notificada nos próximos dias." Era mais do que eu esperava. Mas ainda assim parecia pouco diante da magnitude do problema. Na saída, uma jovem nos abordou, apresentando-se como: "Seu filho não é bem-vindo", disse a professora. Minha resposta a deixou sem palavras. Quando expus seus métodos discriminatórios perante o conselho escolar, o silêncio tomou conta da sala. Lágrimas escorreram enquanto verdades vieram à tona, transformando não apenas aquela instituição, mas toda a comunidade. Uma história de coragem, justiça e amor incondicional que mudará sua perspectiva sobre inclusão. Deixe seu like, inscreva-se no canal e comente de onde está assistindo esta jornada emocionante. O inverno de São Paulo sempre me pareceu mais frio desde que Miguel nasceu. Não pelo clima em si, mas pela forma como os olhares das pessoas esfriavam quando percebiam que meu filho era diferente. 9 anos se passaram desde seu diagnóstico de transtorno do espectro autista, e cada dia tem sido uma batalha silenciosa contra um mundo que não foi projetado para pessoas como ele. Naquela manhã cinzenta de junho, enquanto caminhávamos pelos corredores encerados da escola tradicional Santos Dumont, senti o peso desses olhares novamente. As paredes impecavelmente brancas, os troféus reluzentes nas vitrines, os uniformes perfeitamente engomados, tudo gritava perfeição de uma maneira que me fazia sentir que não pertencíamos àquele lugar. Mesmo assim, apertei a mão de Miguel e seguimos em frente. Afinal, eu havia economizado por 3 anos para conseguir matriculá-lo ali, vendendo artesanato nas feiras da Praça da República aos fins de semana, além do meu trabalho como contadora. A secretária nos conduziu à sala da diretora sem fazer contato visual com Miguel. Aquilo já era um mau presságio, mas me convenci de que era apenas impressão minha. A diretora Souza, uma mulher de seus 50 anos, cabelos perfeitamente tingidos e óculos de armação cara, nos recebeu com um sorriso que não alcançava seus olhos. Indicou as cadeiras à nossa frente com um gesto estudado. "Senhora Silva, agradeço sua presença." Ela folheou uma pasta com o nome de Miguel, um suspiro teatral escapando de seus lábios pintados de vermelho. "Infelizmente, preciso informar que após analisarmos a documentação médica do seu filho e observarmos seu comportamento durante o período de adaptação, chegamos a uma conclusão." Miguel balançava levemente na cadeira ao meu lado, suas mãos fazendo o movimento ritmado que o acalmava quando estava ansioso. Coloquei minha mão sobre a dele, tentando transmitir segurança. "Senhora, seu filho não é bem-vindo em nossa escola tradicional." As palavras caíram como pedras no silêncio da sala. Nossa instituição não está equipada para lidar com casos especiais. Aquele olhar de desprezo por cima dos óculos fez meu sangue ferver. Era o mesmo olhar que enfrentei durante toda a minha vida. Quando criança, ao ser criada pela minha avó na periferia, depois que minha mãe nos abandonou. Na adolescência, quando trabalhava como faxineira para pagar meus estudos. E agora, como mãe solo de uma criança autista. Respirei fundo, sentindo o peso das noites sem dormir, das horas extras trabalhadas, das feiras debaixo de chuva vendendo meu artesanato. Tudo para proporcionar a Miguel o que eu nunca tive: oportunidades,
E ali estava aquela mulher, destruindo nossos sonhos com a casualidade de quem cancela um compromisso de café. Se meu filho não é bem-vindo aqui, então não é o lugar onde ele deve estar, respondi com uma calma que não sentia. Mas saiba que sua atitude discriminatória vai contra a lei brasileira de inclusão. E não vou deixar isso passar. A diretora ajustou os óculos, seu sorriso agora completamente desaparecido. Senhora Silva, entenda que estamos pensando no bem-estar da criança. Ele seria mais feliz em uma escola especializada. Especializada? Minha voz saiu mais alta do que pretendia. A senhora quer dizer segregada, não é mesmo? Longe dos olhos da sua clientela perfeita? Miguel apertou minha mão, sensível ao meu tom alterado. Respirei fundo novamente. Vamos embora, filho. Enquanto caminhávamos pelo estacionamento, as lágrimas que segurei durante toda a reunião finalmente escaparam. Miguel, com sua percepção única, olhou para mim e disse: Está tudo bem, mãe. Não gostei do cheiro daquele lugar. Tinha muito perfume. E entre as lágrimas. Miguel sempre teve uma maneira simples e direta de ver as coisas. Talvez fosse eu quem devesse aprender com ele, e não o contrário. Em casa, naquela noite, sentei-me à mesa da cozinha depois que Miguel dormiu. Nossa pequena cozinha de azulejos gastos era o oposto daquela sala de reuniões imaculada. Ali, entre as panelas herdadas da minha avó e as plantas que se amontoavam na janela, tomei a decisão. Não deixaria aquela mulher vencer. Não deixaria Miguel crescer acreditando que deveria se esconder do mundo. Com o notebook surrado que usava para fazer a contabilidade dos meus clientes, comecei a pesquisar sobre a lei brasileira de inclusão. As horas passaram enquanto eu anotava artigos, precedentes jurídicos e casos similares. Quando o sol começou a nascer, tinha um plano. No dia seguinte, enquanto Miguel estava na terapia ocupacional, visitei o Conselho Municipal de Educação para registrar uma denúncia formal. Fui recebida por um funcionário de meia-idade com ar entediado, que folheou meus documentos cuidadosamente organizados com desinteresse mal disfarçado. Senhora, entenda que essas coisas levam tempo, ele explicou, como se falasse com uma criança. E, francamente, será sua palavra contra a da diretora de uma instituição respeitada. E a palavra da lei? Rebati, citando os artigos que havia memorizado durante a noite. Estou pedindo apenas que cumpram o que está estabelecido. Meu filho tem direito à educação inclusiva. Saí do conselho com um protocolo e a sensação de ter jogado meus esforços no vazio. No ônibus lotado de volta para casa, olhei para minha imagem refletida na janela. Olheiras profundas, cabelos mal presos, roupas simples. Quem daria credibilidade a uma mulher como eu contra uma instituição centenária? A semana seguinte passou num borrão de terapias para Miguel, trabalho, contábil e noites pesquisando. Foi quando recebi aquele telefonema inesperado. Dona Teresa Silva? A voz feminina do outro lado soava cautelosa. Sim, quem está falando? Alguém que se importa. Trabalho na Escola Santos Dumont. Soube do seu caso e não é o primeiro. Meu coração acelerou. Como conseguiu meu número? Tenho acesso aos arquivos. Olha, não posso falar muito, mas posso ajudar. Você não está sozinha nessa luta. Marcamos um encontro no mercado municipal, entre as barracas de frutas exóticas e pastéis de bacalhau. O cheiro forte das especiarias e o burburinho do mercado camuflavam nossa conversa. Ela chegou usando óculos escuros e um lenço na cabeça, como em um filme de espionagem barato. Quase ri da situação, não fosse a gravidade do assunto. Sou a professora de artes da escola, ela revelou baixinho. Há pelo menos 5 casos como o do seu filho nos últimos 2 anos. Famílias que foram intimidadas e silenciadas. Por que está me ajudando? Perguntei, ainda desconfiada. Porque também tenho um sobrinho autista e sei que o lugar dele é numa sala de aula regular, com o suporte adequado. E porque estou cansada de ver a diretora Souza manipulando o sistema para manter a escola como um clube exclusivo. Ela me entregou um envelope pardo. Aqui estão os contatos de outras famílias que passaram pela mesma situação. Algumas talvez tenham medo de falar, mas tente. Qual seu nome? Perguntei quando ela já se levantava. Por enquanto, é melhor que você não saiba. Só me chame de alguém que se importa. Naquela noite, abri o envelope como quem descobre.
Um tesouro. Havia 3 números de telefone com nomes anotados a lápis. Liguei para todos. O primeiro desligou assim que mencionei a escola. O segundo ouviu em silêncio e prometeu pensar no assunto. A terceira, Maria, mãe de uma menina com paralisia cerebral, chorou ao ouvir minha história. Passei pelo mesmo. Ela disse entre soluços. Nos ofereceram a matrícula se assinássemos um termo nos comprometendo a contratar um acompanhante em tempo integral, pago por nós. Era impossível financeiramente. Você denunciou? Tentei. Mas o marido da diretora é amigo pessoal do superintendente regional de ensino. Nosso processo morreu na gaveta. Aquela conversa me mostrou contra quem estava lutando. Não apenas uma diretora preconceituosa, mas uma rede de poder bem estabelecida. O medo ameaçou me paralisar naquela noite. Pensei em desistir, em procurar outra escola menos prestigiada. Talvez fosse mais fácil. Mas então, lembrei-me da minha avó, Dona Zefa, que me criou sozinha na periferia de São Paulo depois que minha mãe nos abandonou. Mineira de nascença, trazia no sangue a teimosia das montanhas de sua terra. Nunca deixe que te digam que seu lugar é menor do que você merece, Teresa. Ela dizia enquanto lavava roupas para fora, suas mãos enrugadas pela água e sabão. Nesta vida, ninguém te dá nada. Você conquista. Foi com essa memória que decidi seguir em frente. No dia seguinte, liguei para a Secretaria de Educação e, com uma persistência que surpreendeu até a mim mesma, consegui agendar uma audiência para a semana seguinte. Quando o dia chegou, vesti minha única roupa social, um conjunto que comprei em uma liquidação para reuniões com clientes mais importantes. Miguel ficou com minha vizinha, Dona Cleide, que sempre o acolhia com bolos de cenoura e paciência infinita. Na secretaria, fui conduzida a uma sala de reuniões, onde um homem de terno e 2 mulheres com pranchetas me aguardavam. Para minha surpresa, Maria estava lá, junto com outra mulher que reconheci da lista da professora misteriosa. Vocês vieram, sussurrei, emocionada. Sua coragem nos inspirou, respondeu Maria, apertando minha mão. A reunião foi tensa. Apresentei meu caso, seguido pelos relatos das outras mães. Os funcionários tomaram notas, fizeram perguntas técnicas, verificaram documentos. No final, o homem de terno, que se apresentou como assessor do secretário de Educação, declarou: "Vamos instaurar uma sindicância administrativa para apurar estas denúncias. A escola será notificada nos próximos dias." Era mais do que eu esperava. Mas ainda assim parecia pouco diante da magnitude do problema. Na saída, uma jovem nos abordou, apresentando-se como repórter do Jornal do Bairro. Ouvi sobre sua luta na Escola Santos. Dumont, gostaria de dar espaço para vocês contarem essa história. Olhei para as outras mães, que pareciam tão hesitantes quanto eu. Expor nossas vidas na mídia poderia trazer retaliações. Por outro lado, o silêncio só beneficiaria aqueles que discriminavam nossos filhos. Vou falar, decidi. Quanto mais pessoas souberem, mais difícil será varrer essa história para debaixo do tapete. A reportagem saiu na semana seguinte, com o título "Mães denunciam discriminação em escola tradicional de São Paulo". Não era a manchete principal, apenas uma nota na seção de educação, mas foi o suficiente para provocar uma reação imediata. Recebi uma carta da escola, impressa em papel timbrado com o brasão dourado da instituição. Prezada Senhora Silva, em consideração especial ao seu caso, e reafirmando nosso compromisso com a diversidade, informamos que seu filho Miguel poderá ser matriculado em nossa instituição, mediante assinatura do termo em anexo, no qual a senhora se retrata das acusações infundadas feitas contra a nossa escola. Cordialmente, Diretora Souza. Ri sozinha em casa ao ler aquilo. Consideração especial. Como se fosse um favor aceitar meu filho e não uma obrigação legal. E ainda queriam que eu me retratasse? Dobrei cuidadosamente a carta e a guardei junto com os outros documentos, que estava coletando. Mal sabia eu que aquela seria apenas a primeira de muitas tentativas de me silenciar. Na semana seguinte, 2 clientes antigos cancelaram meus serviços de contabilidade sem explicação. Quando liguei para um deles, com quem tinha uma relação próxima, ele hesitou antes de responder. "Teresa, você sabe como é?
Minha esposa é prima da esposa do vice-diretor da Santos Dumont. As coisas ficaram complicadas. Entendo perfeitamente. Respondi com uma calma gelada. Obrigada pelos anos de parceria. Desliguei o telefone e caí no sofá, exausta. Em uma cidade onde todos se conhecem nos círculos sociais, percebi que estavam tentando me pressionar economicamente. O aluguel venceria em 2 semanas, e com a perda de clientes, minha situação financeira, que já era apertada, tornava-se crítica. Naquela noite, sentei-me com Miguel para jantar. Ele percebeu minha preocupação, à sua maneira. Mãe, seu rosto está diferente. Está triste? Tentei sorrir. Só cansada, filho. É por causa daquela escola ruim? Às vezes a percepção direta das crianças, especialmente de Miguel, me surpreendia. Sim, um pouco. Mas vai ficar tudo bem. Quer que eu te faça um desenho feliz? E assim, entre um macarrão com molho de tomate e os desenhos coloridos de Miguel, encontrei forças para continuar. Precisava ser criativa para reverter a situação. Foi então que me lembrei das feiras de artesanato. Nos últimos meses, tinha reduzido minha participação para focar na batalha contra a escola. Talvez fosse hora de voltar. No final de semana seguinte, montei minha barraca na Praça da República. O dia estava ensolarado, perfeito para vendas. Expus minhas peças de artesanato, bolsas de tecido com aplicações de chita, acessórios feitos com materiais reciclados, pequenas esculturas, em argila que Miguel me ajudava a pintar. Estava concentrada organizando os produtos quando uma senhora elegante se aproximou. Que trabalho encantador, ela comentou, examinando uma das bolsas. Especialmente estas cores, lembram-me do interior de Minas. Obrigada. A inspiração vem da minha avó mineira. A conversa fluiu facilmente enquanto ela escolhia várias peças. Era uma mulher de postura distinta, cabelos grisalhos bem cuidados e um sotaque que indicava a educação formal. Você é Teresa Silva, não é? Ela perguntou, repentinamente. Congelei, temendo outra retaliação. Vi sua foto naquela reportagem sobre a escola Santos Dumont. Sim, sou eu, respondi cautelosamente. Que bom que a encontrei. Sou Helena Mendes, membro da Associação de Pais e Mestres do Colégio Horizonte Novo. Meu filho, hoje adulto, também é autista. Gostaria muito de conversar com você, se tiver um momento. Ela me convidou para um café ali perto. Com Miguel na casa de Dona Cleide, aceitei. Helena me contou que há 20 anos enfrentou desafios similares com seu filho. Na época, nem mesmo existia a Lei Brasileira de Inclusão. Fundei uma rede de apoio para famílias neurodiversas, ela explicou. Somos mais de 50 famílias, hoje, com filhos em diferentes escolas. Temos advogados, terapeutas, educadores, pessoas que entendem pelo que você está passando. Aquele encontro casual abriu portas que eu nem imaginava existirem. Na semana seguinte, participei da primeira reunião da rede de apoio. Conheci pais e mães com histórias parecidas com a minha, alguns que haviam conseguido inclusive processos bem-sucedidos contra escolas excludentes. Com o apoio deste grupo, organizamos um abaixo-assinado que reuniu mais de 1.000 assinaturas. Conseguimos uma audiência no Ministério Público, onde um promotor de justiça especializado em direitos humanos nos recebeu. O que estamos vendo é um padrão sistemático de exclusão. Ele explicou depois de ouvir nossos relatos. Isso fortalece a possibilidade de uma ação civil pública. A notícia dessa audiência, de alguma forma, chegou à diretora Souza. Sua resposta foi tentar desqualificar Miguel, espalhando rumores sobre seu comportamento. Em um grupo de WhatsApp, de pais, ao qual uma mãe da rede de apoio tinha acesso, ela escreveu: a escola não está equipada para lidar com crianças potencialmente violentas ou disruptivas. Estamos pensando na segurança dos outros alunos. Miguel, meu filho doce que nunca havia agredido ninguém, sendo retratado como uma ameaça. A dor deu lugar à fúria. Estava pronta para confrontá-la publicamente quando recebi outro golpe. Uma notificação informando que meu contrato de aluguel não seria renovado. O proprietário, descobri depois, era amigo do marido da diretora. Era um momento crítico. A pressão aumentava, a situação financeira piorava, e agora corríamos o risco de perder nosso lar. Foi então que Helena me ofereceu uma solução, temporária. Tem um apartamento pequeno em Santana que está vago.
Vocês podem ficar lá enquanto resolvem essa situação. Não posso aceitar. Já fez tanto por nós. Teresa, ela segurou minhas mãos. Quando meu filho era pequeno, uma estranha me estendeu a mão em um momento difícil. Prometi a mim mesma que faria o mesmo quando pudesse. Aceite. É como um ciclo que se completa. Engoli o orgulho e aceitei. Naquela mesma semana, mudamos para o apartamento de Helena. Era pequeno, mas limpo e aconchegante. O mais importante, ficava próximo a uma escola municipal que, recentemente, havia implementado um programa de inclusão bem-sucedido. No 5º mês da nossa jornada, recebi um convite inesperado. Um programa de rádio comunitário queria me entrevistar sobre inclusão escolar. Hesitei inicialmente. Estava cansada da exposição pública e das consequências que ela trazia. Mas a coordenadora do programa, Júlia, me convenceu. Sua história pode inspirar outras mães a lutar. Muitas estão sofrendo em silêncio, achando que estão sozinhas. A entrevista foi ao vivo, em uma pequena rádio da Zona Norte. Falei sobre nossa experiência, sobre a legislação e sobre a importância de não desistir. Ao final, recebi ligações de várias ouvintes emocionadas que se identificaram com nossa história. Na saída do estúdio, uma figura familiar me aguardava, a professora misteriosa da Santos Dumont. Desta vez, sem disfarces. Beatriz Oliveira. Ela se apresentou formalmente, estendendo a mão. Professora de artes. Por que decidiu revelar sua identidade agora? Porque não aguento mais ver o que acontece naquela escola. E porque ouvi sua entrevista. Você deu nome ao que sempre senti, mas nunca tive coragem de enfrentar. Beatriz me contou que trabalhava na Santos Dumont há 8 anos. Presenciara diversos casos de discriminação contra crianças com deficiência, com transtornos de aprendizagem e até mesmo contra bolsistas de baixa renda. A diretora Souza e sua equipe próxima cultivam um ambiente de exclusão disfarçado, de excelência acadêmica. Ela explicou. Querem apenas alunos que não deem trabalho, que não exijam adaptações. Por que continua trabalhando lá? Porque acredito que posso fazer diferença, mesmo que pequena. E porque preciso do emprego. Ela hesitou. Mas estou disposta a testemunhar formalmente sobre o que vi. Podemos gravar meu depoimento como garantia. Naquela mesma noite, usando o celular de Beatriz, gravamos seu testemunho detalhado. Era um documento poderoso, que corroborava não apenas minha denúncia, mas várias outras. Uma semana depois, recebi um telefonema da secretária da diretora Souza. A diretora gostaria de marcar uma reunião com a senhora para discutir a situação do seu filho. Acredito que não temos mais nada a discutir, respondi secamente. A senhora pode reconsiderar. Temos uma proposta que pode ser de seu interesse. Consultei a rede de apoio e decidimos que era melhor ouvir a proposta. Na reunião, estavam presentes a diretora, o advogado da escola e, surpreendentemente, o proprietário